gente! Bem-vindos a mais um Beleza no Comum. Toda sexta-feira para mim é um prazer estar aqui com você e o programa de hoje está imperdível, é um assunto sério, pesado até, sabe? Mas é necessário a gente falar sobre isso e enquanto igreja, enquanto cristãos, ter essa consciência e saber que o que nós vamos conversar hoje, ainda em pleno 2022, ainda infelizmente é uma realidade. Então fica comigo até o final, já pega o link, se você está na Rede Super, já vai no YouTube, compartilha o link com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente possa ser um reflexo do que Jesus pediu para que a gente fosse nesses tempos, nesses dias. Então, eu já quero começar trazendo alguns dados para vocês entenderem. O momento de reflexão hoje ele vai ser um pouco diferente, porque eu quero trazer alguns dados que eu quero causar já um impacto inicial em você, para você saber que algumas coisas são muito difíceis fora do nosso ciclo pequeno, do nosso mundinho ali. Tem muita coisa que acontece fora. A gente, às vezes, nem toma consciência disso, mas enquanto igreja a gente precisa tomar, porque a gente precisa ser agente de transformação. Hoje o programa vai falar sobre tráfico humano. Que, Priscila? Tráfico humano, isso não acontecia só lá em 1500, quando escravizavam pessoas? Não. Infelizmente não. Lá também acontecia, mas hoje, em 2022, ainda existem pessoas que são traficadas para serem escravas de alguma forma. Eu queria que você acompanhasse comigo esses dados, eu não vou colocar na tela, mas eu vou falar para vocês alguns dados aqui que são assustadores. Então, acompanha comigo, porque na roda de conversa eu tenho uma convidada muito especial que vai trazer para vocês aqui algumas alternativas de como você pode, eu e você, podemos ser agentes de transformação. Vou pedir para a produção colocar para mim aqui para eu poder ler os dados para vocês. O tráfico humano hoje, ele movimenta 32 bilhões de dólares no mundo. 32 bilhões de dólares. Infelizmente, aonde existe o dinheiro, existe um mal ali, né? Jesus mesmo já disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A partir do momento que o dinheiro passa a ser um Deus, que é o Deus do nosso século, a gente vai ter corrupção, pecado e morte envolvido. E aqui, no caso, a gente tem isso acontecendo com seres humanos. A gente tem cerca de 20,9 milhões de vítimas no mundo. 22% dessas pessoas são escravizadas em atividades sexuais, são traficadas para serem escravas sexuais. E mulheres brasileiras, inclusive, também. 68% dessas pessoas é um trabalho forçado, mão de obra barata, que você consegue pagar $1, $90 para ela trabalhar absurdamente, sabe assim, de $90, não, 90 centavos de dólares é o que eu queria dizer, para ela trabalhar assim de forma absurda. 10% também trabalho forçado pelo próprio país, às vezes, né? Assim, dentro do próprio país, você não leva a pessoa para fora, mas dentro do próprio país ainda existe pessoas, aqui no Brasil, que são colocadas em situações... Você já ouviu aquelas matérias, já viu aquelas matérias de crianças trabalhando muitas vezes em carvoarias? Aquilo ali é um trabalho escravo, em condições subhumanas, né? Então, assim, 55% dessas pessoas são mulheres jovens, 45% são homens jovens e 26% do todo são menores de 18 anos de idade. É assustador, não é? Parece que não existe, parece que é um negócio assim, não, isso não existe, Priscila, você tá inventando. Não, infelizmente, isso existe. Então, fica comigo até o final, nós vamos para a roda de conversa agora, aprofundar um pouco mais nesse tema. Bom, hoje eu estou tendo o prazer de receber uma amiga querida da vida, assim, de longas datas, que eu não vi há muitos anos.
Karen Aires, bem-vinda, amiga! Maravilhosa, cada dia mais linda. Bem-vinda, nós vamos falar sobre um tema muito pesado hoje, né? Mas que bom poder falar disso com você e ver como Deus tem te levantado para ser uma voz para essas pessoas que não têm voz. Amém. Amiga, muito obrigada, é uma honra poder participar com você aqui. Essa plataforma, a gente precisa de uma plataforma com muito poder, né, de influência como... Sim, de espalhar a notícia, de falar sobre, isso, né? Isso. De alcançar pessoas para falar mais. E agradeço muito, porque precisamos dessa abertura, né? Verdade. Nesse meio tempo que eu não te vi há anos, você fundou o Marrila, né? O que é o Marrila, Karen? Então, conta pra gente. O Marrila surgiu no Brasil em 2020, em meio à pandemia, né? Mas eu e meu esposo, Felipe Aires, a gente já tem uma vivência nessa área de missões transculturais e justiça social desde 2014, né? Sim. Desde depois do Carisma, né? Desde quando eu conheci vocês. Foi. Vocês foram assim, só ali pra Índia, né? Com uns anos ali do lado? Ali. Ali, de avião só são 30 horas. Só isso, né? Nós fomos para a Índia, né? E vivendo aquilo tudo, olhando, observando. Eu sempre falo que o chamado, ele acontece e começa na contemplação, né? Sim. A gente vai andando, Sim. Jesus vai mostrando para a gente aqui e ali. E os nossos olhos, assim... O Senhor falou assim, olha isso aqui, olha essas mulheres, olha essas crianças na rua. E para mim não fazia sentido. Então, nessas idas e vindas de Índia, eu comecei a olhar, pesquisar, a tentar entender isso, né? E sou bailarina, né, Pri? Trabalhei muitos anos como bailarina. E uma peça que tem, né, uma peça chamada La Bayadère, de Marius Petipa, 1800 e pouco, fala sobre as mulheres do templo, né, as prostitutas ritualísticas. E lá era como dançarinas do templo. E eu lembro, ouvindo as histórias na Índia de mulheres, eu falei, gente, mas parece a história, né? E eu realmente fui ver, eu falei, nossa, ou seja, em 1800 e pouco, já estava sendo falado sobre isso, mas o pessoal viu como algo romântico, né? Ao ponto de virar uma peça de balé clássico. Nossa, E eu fiquei muito encucada com aquilo. Então, foram alguns anos depois disso, né, indo e vindo, eu tive esse contato mais profundo a primeira vez, sendo professora de arte dentro de uma casa que acolhia e resgatava meninas, né, sobreviventes do tráfico humano. Então, eu trabalhava com arte-terapia. Você deu aula para essas meninas, então, que tiveram essas vivências de terem sido objetos humanos usados ali por N pessoas, enfim, de várias formas diferentes. Você foi professora, Deus te levou para aquele lugar, porque é legal a gente falar isso, gente, porque aquela questão, aquela visão missionária que a gente tinha de algumas décadas atrás, essa visão missionária, ela caiu em desuso, ainda se faz dessa forma, mas assim, hoje em 2022, necessário é que a gente tenha novas estratégias. E a Karen entra como missionária, como professora de balé clássico para um público específico, né, que Deus te colocou, e você teve essa vivência direta com essas meninas. Isso. A gente fala hoje, não tem como fazer, né? É um outro tempo, né? Outro tempo, sim, outras novas pessoas, formas. Sim. E inicialmente eu fui para a Índia como essa metodologia que se chama Business as Mission, né? Negócio como missões, para trabalhar com desenvolvimento socioeconômico dentro da comunidade e também ser uma chave para crianças e mulheres de uma classe não alcançada, dentro de um povo não alcançado, que são os muito ricos na Índia, né? Sim. E a partir desse contato, andando nas ruas da Índia, foi quando realmente comecei a perceber isso. E alguém, né, na verdade a Vinita, que hoje é o coração da nossa organização, ela soube do meu trabalho com psicopedagogia, arte-terapia e me convidou para dar aula para as meninas, justamente fazendo um trabalho em conjunto com a psicóloga da casa. Uau. E eu fui, né? E foi um ano e eu me apaixonei pelas meninas, me apaixonei pelo trabalho. O Marrila & Co, eu falo que é um guarda-chuva e acolhe vários programas. E o principal programa é a Casa de Transição Nova Esperança, né? Que se iniciou desse primeiro contato... Desse contato na Índia? Isso, desse primeiro contato como professora. Então, voltando aqui para 2020, já tinha voltado ao Brasil, passei esse tempo na Índia, tive essa experiência. E no meio da pandemia eu falei assim, mas como é que tá as meninas lá, né? Como é que tá funcionando isso, a pandemia?
E nessa época eu tinha feito um curso, né, o Empretec, que é um curso chancelado pela ONU, né, de empreendedorismo. E eu falei assim, eu preciso fazer mais que só dizer Jesus te ama, né? Claro, sim. Trazer essa realidade mesmo para a terra de justiça social através do empreendedorismo, enfim. E foi quando eu liguei para a Vinta, eu falei assim, Vinta, como é que eu posso ajudar, né? O que eu faço? Né? Eu tô com isso aqui na mão, eu tenho algumas ideias, o que eu faço? E foi quando ela falou, Karen, eu já tenho pensado em você há muito tempo e eu queria te convidar para fundar comigo a segunda casa. E foi uma surpresa para mim, foi um presente, porque eu realmente falo, Deus, eu não sou digna, eu não tenho ferramenta para isso. Mas é na nossa fraqueza que Ele se aperfeiçoa, né? E então foi a partir disso que eu falei, amém, né? Conversei com os nossos líderes, Felipe, e falou, vamos. Mas aqui no Brasil precisa de uma base. E como que a gente faz Índia, Brasil, né? Então, Mahila & Co. veio como essa holder, né? Esse guarda-chuva aqui no Brasil para dar todo suporte. Esse projeto. Isso, para todo esse projeto. E aí, eu falo que o Senhor foi abrindo frentes, né? E eu assim, meu Deus, pandemia, com que dinheiro vamos fazer? E o Senhor foi mandando pessoas, né? Que se importavam com a causa, que me viam falar no Instagram sobre. E aí, hoje, a gente tem, tanto na Índia, essa casa de transição, né? Que são meninas de 18 a 21 anos. Elas saem da primeira casa, elas vêm para a nossa casa e o foco é prepará-las nesses últimos 3 anos da vida delas dentro do nosso rede de proteção para voltar para o mundo e não serem revitimizadas. Sim. Então, a gente trabalha com cursos profissionalizantes, a gente trabalha toda a parte de arte-terapia, toda a questão de inseri-las como líderes, né? Como mulheres autônomas que sabem se colocar na sociedade, né? Para não voltar de novo para aquela situação de vulnerabilidade psicológica e social. Então, a gente tem aula de inglês, aula de estética, aula de costura, temos mentoria, tanto mentoria pensando nesse ser mais profissional, mas eu falo mentoria, mas é discipulado, né? O discipulado também bíblico. E a gente tem histórias lindas, assim, né? Dessas nossas meninas que saíram da casa e são super bem-sucedidas, né? Oh, que maravilha. E se tornam, assim, referência, né? Karen, a gente começou deixando os olhares de quem está nos assistindo assim brilhando, né? Inclusive está aparecendo o Instagram do Mahila & Co. para que você que está em casa, que tem o seu coração, eu não sei o que fazer com o meu dinheiro, agora você sabe. Agora você sabe onde você pode investir, porque interessante é que assim, a gente não tem que ter vergonha de falar que a gente precisa de ajuda, né? Porque falar que a gente precisa de ajuda para um projeto que tem tudo a ver com o evangelho é uma oportunidade que a gente dá para quem às vezes tem um recurso e não sabe o que fazer com ele, né? Verdade. Agora, em 2022, ainda existe tráfico humano? Ainda é real isso? Parece tão distante, né? A gente está aqui no Brasil, a gente vive realidades tão diferentes. Ainda existe isso? As pessoas são traficadas mesmo? Sim. Eu falo que o tráfico humano, assim como o advento da internet, da globalização, assim como a mudança da sociedade, ele mudou também, né? Ele se reinventou. Né? A gente fala de tráfico humano, a gente lê a palavra de Deus, a gente lê a Bíblia, a gente fala de José, sim, né? A gente fala de Moisés. Moisés foi uma criança traficada, né? Sim. José foi vendido pelos seus irmãos, usado e abusado. Na sua história toda você vê isso, né? Sim. O povo de Deus era um povo exilado, então eles eram escravos. Então, a palavra, desde o início, né? Desde o início, onde o pecado abundou, né? Até hoje a gente fala. E existem muitos versículos bíblicos falando sobre a questão do escravo, como se deve tratar um escravo, como se deve olhar um estrangeiro, como se deve cuidar do órfão, da viúva, dos vulneráveis. Então, e hoje eu digo que foi mudando de roupa, né? Foi mudando a forma de se viver, foi mudando a metodologia. Então, hoje a gente fala assim, 2022, existe tráfico de pessoas, a gente fala aí de 40 milhões de pessoas em situação de tráfico, metade dessa população está na Índia, né? E isso, um dos porquês a gente tem tanto carinho e paixão por esse povo, além de ser um povo não alcançado, a gente fala de um povo que também vive debaixo de amarras físicas também, né? Sim. Então, existe tráfico humano, existem modalidades hoje, né?
Quando a gente fala de tempos antigos, a gente fala de uma modalidade mais de servidão forçada. Sim. Né? Mas hoje a gente fala de casamento forçado, a gente fala de adoção ilegal, né? A gente fala de servidão forçada dentro domiciliar, né? A indústria têxtil hoje tem coagido muitas pessoas para dentro desse crime, né? Sim, é um crime, sim. é um crime que eu falo que ele acaba com a dignidade do ser humano. Ele desumaniza com certeza. a pessoa, né? Em condições subhumanas, né? Tem pessoas Isso. que trabalham em fábricas têxtil, assim, tem grandes marcas que a gente já ouviu falar e já foram denunciadas por esse motivo, né? As pessoas trabalham ali um dia inteiro para ganhar $1, Isso. $2 Isso. por aquele dia de trabalho inteiro, de 8 da manhã às 8 da noite, Isso. para ganhar $2 o dia. Isso. É muito triste porque, assim, a gente vê que hoje, em todas as camadas econômicas, né, do mundo, né, existe mão de obra escrava. Então, a gente está falando de agropecuária, a gente está falando da indústria têxtil, a gente está falando dos grandes negócios, né, ferrovia, enfim, todas as grandes blocos econômicos tem, né? E não existe uma cidade, um país no mundo que não exista tráfico de pessoas. E aí vai de acordo com a característica do lugar, a gente consegue identificar formas diferentes, né? Sim, sim. Mas hoje a gente falando de moda, né? Existe um termo, né? O fast fashion, né? É aquela produção louca, exacerbada de produto, né? Para que se consuma rápido. Então, se produz uma roupa muito mais frágil, se produz uma roupa muito mais rápido, precisa tudo muito rápido. E acaba, essas pessoas em vulnerabilidade acabam se submetendo a esse tipo de trabalho, né? De exploração, né? Nem gosto de chamar de trabalho, de exploração, porque para alimentar, né? Esse negócio, né? Sim, sim. Crianças também, né, são subjugadas a esses lugares. Muito. São traficadas dessa forma, muitas para serem, às vezes, empregadas em casas, assim, né? A gente ouve muito no Brasil isso, né, Pri? Aquela história, né? Você não quer vir estudar na cidade grande? Numa tia? Às vezes a pessoa tem até uma intenção inicial boa. De, vamos ali para minha casa, você fica na minha casa, eu te dou comida, te dou casa, né? E para você ganhar a sua vida, né? Para você estudar. E aí, no meio do caminho, ali se muda. O que foi combinado não era exatamente aquilo. E, de repente, aquela pessoa, ela tá ali trabalhando o dia inteiro, 24 horas por dia, é incomodada, não tem férias, não tem um salário padronizado, né? De acordo com a lei. Não tem acesso a nada e, de repente, ela está em situação de tráfico e ela não percebe. A grande maioria das pessoas que estão em situação de tráfico, elas não sabem que estão. Por isso que é tão difícil a gente trabalhar com essa parte do resgate. Apenas 1% da população de escravizados hoje são resgatados. Nossa Deus. Então, por isso a urgente, né? É urgente. Então, urgente. Uma pauta tão urgente, a gente, enquanto igreja, nosso papel nisso, assim, com certeza é gigantesco, assim. A gente precisa, de alguma forma, ser um farol, ser uma luz para esses lugares, né? De escuridão, de trevas, assim. Enquanto igreja, como é possível, de forma intencional, Karen, agir, ajudar, intervir? Eu costumo dizer que todo filho de Deus, né? Todo ser que se diz filho de Deus, ele precisa ter no seu DNA espiritual o dar, né? A empatia e o olhar de eu não posso viver não posso ficar nisso aqui e não fazer nada. Porque o nosso Deus é um Deus de transformação, né? É um Deus de movimento. Então, enquanto eu falo assim, nem só como instituição, mas como ser humano, filho de Deus, que tem o DNA, a essência de Deus dentro da gente, a gente não pode fechar os olhos para situações, né? Sim. A gente, muitas vezes, né, Pri, a gente passa nos sinais, a gente olha ali como, é um delinquente, é um marginal, é o isso, é aquilo. Mas e o que está ali por trás, né? Deus, o que essa pessoa tem ali dentro dela? Me ensina a olhar com os olhos do Senhor, né? Eu acho que a primeira coisa, né, é olhar com os olhos de Cristo para o ser humano,
né? Não olhar para essa pessoa como objeto, como uma coisa, né? Sim. E como instituição, como igreja, como corpo, né? Num todo, é se juntar a quem já está fazendo. Ótimo. Né? Meu marido, Felipe Aires, ele sempre fala isso, né? Não vamos inventar a roda, não. Vamos ajudar a roda a rodar. Então, mesmo. existem pessoas que são de Deus, muitas organizações. Marie Lencourt é uma de muitas outras lindas, grandes organizações que existem, que trabalham em combate ao tráfico humano, né? Trabalham com resgate da dignidade do ser humano. Então, às vezes, a igreja, ela não se sente assim, não é meu papel, né? Mas é o seu papel colaborar de alguma forma, né? A igreja, não tem estrutura para abrir uma ONG, né? Não tem estrutura, não tem ministério, mas tem sempre alguém que está fazendo, né? Então, se juntar de uma forma prática, é um voluntariado, né? De tempo, às vezes a gente fala só de recurso financeiro, mas é o seu tempo. No mês de março do ano passado, eu levei 4 meninas, mulheres, para a Índia comigo. A gente faz algumas visitas assim, né? Levamos pessoas. E a conversa delas inicial foi, o que eu vou fazer lá? E eram 4 mulheres que trabalhavam na área de mídia. E eu falei assim, eu preciso de vocês, eu preciso de fotografia, vídeo. Tinha uma jornalista, eu preciso de roteiro, eu preciso de conteúdo profissional. Então, eles estão trabalhando diretamente em combate ao tráfico humano. Sim. Com a ferramenta que Deus colocou na mão deles, com os dons que o próprio Deus já deu para eles. Assim, né? Isso é muito... Compartilhar, às vezes, né, Karen, um conteúdo, falar sobre isso, falar que existem esses lugares, que existem essas pessoas, que existem essas ONGs, falar sobre o assunto, ser uma preocupação. Isso. Eu acho que, às vezes, falta pra gente, para mim, enquanto pastora, falta pra gente um pouco de realmente dar importância. Isso. Né? Olhar, falar assim, eu estou olhando para isso aqui é importante e o que eu posso fazer. Isso. Claro que a gente tem N demandas, a gente não consegue abraçar o mundo todo, mas a gente tem bilhões de pessoas no mundo, Isso. Né? Que podem, cada um, agir de uma forma intencional em um lugar. Isso. E como liderança, né, Pri, a gente observar no nosso rebanho, né, as nossas ovelhas, o potencial e falar assim, olha, tem uma moça ali que trabalha nessa área, por que eu não chamo ela para perto? Né? Investir nessas pessoas que já têm, às vezes já estão até encaminhados de forma profissionais, mas às vezes a pessoa não está e tem o coração. Então, enquanto liderança, reconhecer essas pessoas e enviar, né? Preparar essas pessoas e enviar. E eu nem falo só de um envio transcultural, né? Que às vezes é ali, no cidade mesmo, isso, ali, né? E incentivar isso, né? Esse espaço que você, assim, está nos presenteando para falar sobre isso é importantíssimo. Os púlpitos das igrejas são importantíssimos para a gente falar sobre isso. Quantas vezes, né, Pri, a gente conversando, falando com roda de adolescentes sobre a prevenção, né? Que começa ali na vulnerabilidade, lá no coração, ali na psicológico, trabalhando com adolescentes. Quantos deles falaram assim, eu tive uma tia que quase foi trabalhar no Oriente Médio, nananã, e você vai ouvindo e você fala assim, opa, alerta, né? Às vezes uma roda de conversa dentro da igreja sobre esse assunto, às vezes não é com você, mas sempre tem alguém que conhece alguém, né? Sim, a igreja é muito ampla, né? As pessoas, o mundo é muito diverso, a tecnologia fez isso acontecer ainda mais, né? A gente ampliar o discurso para muitas frentes, para muitas pessoas, assim. Então, eu acho que como cristãos é importante, tudo isso que você falou é super importante e de forma intencional a gente se importar. A gente trazer isso para o nosso dia, para a nossa fala, para a nossa conversa, passar a ser uma preocupação, a gente se preocupar, né, com o outro. Eu acho que não é igreja, eu acho que o mundo, de forma geral, tem se tornado cada dia mais egoísta, né? E a gente vê isso numa cultura, desde a cultura do selfie, de anos atrás, e a gente olha muito para a gente, né? Sim. Falar sobre isso faz com que a gente olhe diretamente para um outro alguém. Isso. Se a gente não está nessa situação, a gente olha para o outro. E olhar para o outro custa caro, porque nos custa. Né? Então, a igreja está aqui para isso. A gente não pode se perder no nosso papel. Né? Eu acho que às vezes a gente precisa lembrar-nos todos os dias do nosso papel. Isso. O que a gente veio fazer aqui? A gente não veio construir império, a gente não veio sequestrar uma pauta ou outra, sabe? A gente veio ser um farol, um sinal do que o reino já foi inaugurado. E como que eu
sou um sinal desse reino e contribuo para esse reino, tirando pessoas das trevas. Isso. Porque eu estou te mostrando, ó, o reino está aqui. E o reino inaugurou, vem para o reino. Isso. Vem cá. E no reino não tem tráfico humano, no reino não tem escravidão, né? E o reino de Deus, as bases, né? Justiça, paz e alegria. É uma justiça, a justiça de Deus, sim, né? Mas enquanto embaixadores de Cristo nessa terra, qual que é o braço de justiça de Deus, né? Qual que é o meu papel dentro dessa justiça, né? Qual que é o meu papel dentro desse amor e alegria? Quando você olha para esses 3 pilares, você fala assim, não dá para deixar uma pessoa fora de ser minimamente humano, né? Que eu falo que é exatamente isso que você falou, né, Pri? É você falar assim, eu tô aqui, eu te dou a mão aqui. Às vezes você não vai resgatar, você não vai estar lá de frente resgatando, mas só de você olhar, né, e se importar é um grande começo. É um grande começo. Ó, Karen, o programa já acabou, o pessoal está aqui me avisando. Vamos, Priscila! Muito obrigada por você estar aqui, assim, nos ajudando a todos, né, a mim, a todos nós, como igreja, a levarmos isso em conta. E essa questão que você terminou falando da justiça resume o que a gente está falando aqui, né? Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Quem tem fome e sede de justiça? Só quem está sendo injustiçado? Não. Nós, enquanto filhos que entendemos que o reino já foi inaugurado, nós temos fome e sede de justiça, né? Exatamente. Obrigada, amiga, por estar aqui, viu? Deus te abençoe e te fortaleça cada dia mais. Amém. Em nome de Deus, Jesus. levanta seus valentes para suas coisas difíceis de fazer. E eu sei que você e o Lipe são desses valentes, que eu tive o privilégio de ter na vida como amigos, viu? Um beijo especial. beijo. Deixa um beijo pro Lipe também. Dou sim, com Deus abençoe certeza. vocês. Deus abençoe vocês de casa. Que a gente sejamos essas pessoas, assim, bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça. Porque nós seremos saciados se nós tivermos fome de justiça. Deus te abençoe.